João capítulo 16, versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus, durante 3 anos, esteve junto de seus discípulos, não só ensinando-lhes todas as coisas e preparando-os, mas protegendo-os de qualquer ataque que viesse contra eles. E agora estava prestes a deixá-los. E o coração deles encheu-se de tristeza, porque Jesus disse que precisaria deixá-los e precisaria voltar ao Pai. Jesus, ele explica porque era importante para eles, para os discípulos, para nós, para todos os crentes, que ele voltasse para junto do Pai. O principal motivo, obviamente, era que o Espírito Santo viesse e desse poder para a igreja ser edificada e para testemunhar de Cristo, testemunhar do Pai. E além disso, depois da sua ascensão, da sua volta ao céu, voltar para o lugar de onde antes ele estava, o Salvador poderia interceder por seu povo, por mim e por você, junto ao trono celestial da graça. Por mais falhos que fossem, os discípulos amavam o Mestre. E lhes foi difícil compreender essas novas verdades. Tem coisas que às vezes temos dificuldade de compreender, mas a fé nos conduz a crer e a entender e aceitar toda a vontade de Deus. E é importante observar que o Espírito Santo veio para a igreja. Amém? O Espírito veio para a igreja, não veio para o mundo. Isso significa que ele trabalha na igreja, Ele trabalha na igreja e por intermédio da igreja. O Espírito Santo não ministra no vazio, não ministra no nada, E assim como o Filho de Deus precisou ter um corpo humano, a fim de fazer a sua obra na terra, Jesus não ficou aqui como espírito vagando. Ele usou um corpo humano e andou na terra e falou e ensinou, E assim como Jesus precisou ter esse corpo humano para fazer a sua obra na terra, também o Espírito de Deus precisa de um corpo. Por isso a Bíblia fala, somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisa de um corpo para realizar os seus ministérios. Por isso a diversidade de ministérios na igreja. Pessoas cujo Espírito Santo habita nelas e cada uma delas tem um dom. Cada uma delas tem uma missão. Cada uma delas tem uma obra a realizar, um trabalho a fazer, que o Espírito Santo fará através dela. E esse corpo que o Espírito Santo usa é a igreja, são os crentes. Nosso corpo é um instrumento e um templo, e ele deseja nos usar. O Espírito Santo deseja nos usar para glorificar a Cristo e para dar testemunho ao mundo perdido, Darmos testemunho ao mundo perdido. O mundo perdido olha para nós e vê uma nova pessoa, uma outra pessoa. Vê em Cristo em nós, em nosso rosto, em nosso modo de olhar, de falar, de ouvir, de sentir, de agir. Tudo em nós muda e se transforma porque estamos em Cristo. Então damos testemunho do poder de Cristo em nossas vidas. Por vezes, frequentemente nós ouvimos pessoas orando: Senhor, envie o teu Espírito para falar ao coração dos perdidos. É uma oração de compaixão das pessoas, uma oração sincera que as pessoas fazem. Mas será que essa oração é bíblica? Envia o seu Espírito. Ora, o Espírito não fica flutuando
no nada feito um fantasma, né? Pelos corredores da igreja, né? Procurando ganhar os perdidos. O Espírito Santo trabalha por intermédio das pessoas nas quais ele habita. Amém? E ele trabalha por intermédio das pessoas nas quais ele habita. Em que pessoas ele habita? Naquelas que receberam Jesus Cristo de todo o coração como único e suficiente Salvador, vivem nele, andam nele. Nessas pessoas habita o Espírito Santo. Nessas pessoas o Espírito Santo age e faz a obra de Deus, dá testemunho de Deus, dá testemunho de Cristo, dá testemunho da verdade. É assim que funciona. Versículo 7, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Do pecado, um pecado específico, em particular. O pecado da incredulidade. A incredulidade acerca de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo é de verdade. A incredulidade acerca de Jesus, único e suficiente Salvador, eterno como Pai, sempre existiu como Pai. E por Ele e através dele foram criadas todas as coisas. É desse pecado que o Espírito Santo em particular convence o mundo, dessa incredulidade, levando as pessoas a crerem em Cristo como verdadeiramente Ele é. Para entender de forma simples, os judeus conheciam toda a lei, mas não creram em Cristo, não o receberam. E conhecendo toda a lei, praticando toda a lei, não foram salvos. Foram condenados por não crerem em Cristo, por não o receberem, não praticar o que ele ensina. Perderam a salvação. A lei de Deus e a consciência do homem, da pessoa, pode convencer as pessoas, né, de seus pecados específicos. Não é verdade? Mas é a obra do Espírito, por intermédio da igreja, que revela a incredulidade do mundo perdido. Afinal, é a incredulidade que condena o pecador, não os seus pecados individuais. Uma pessoa pode limpar sua vida, livrar-se de seus maus hábitos e ainda assim ir para o inferno. Você vê muitas pessoas que não têm maus hábitos, mas não creem em Cristo da forma correta. Você vê pessoas que têm um bom caráter, que têm uma boa conduta na sociedade, na família, que não tem vícios, que ajuda, que faz caridade, que não tem o hábito de intrometer na vida dos outros. Só estou dando exemplos, né, de fofocar, não prejudica ninguém, não fala mal de ninguém, mas não servem a Cristo da forma correta, ao Deus verdadeiro, ao Senhor verdadeiro, e por isso perderão a salvação, não serão salvas, apesar de praticar boas obras, ainda irão ao sofrimento eterno. O Espírito Santo também convence o pecador da justiça, não da injustiça. E a quem se refere essa justiça? Jesus Cristo, Cordeiro perfeito de Deus, não é? O justo. O mundo rejeitou o Filho. No João 1,10 fala da rejeição do mundo a Cristo, né? O mundo rejeitou o Filho de Deus, de modo que voltou para junto do Pai. E quando ele estava aqui na terra, foi acusado pelos homens de ser o quê? Blasfemo, transgressor, não é? Quebrantava o sábado, blasfemava, dizendo ser igual a Deus, blasfemava, dizendo ser filho de Deus, foi chamado de enganador e até mesmo a oportunidade chamaram Cristo de endemoniado. O Espírito
Espírito de Deus revela o Salvador na palavra e desse modo o glorifica. O Espírito também revela Cristo na vida do cristão. Revela Cristo na vida do cristão. Cristão, uma pessoa que vive como Cristo. A Bíblia diz, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos, porque eles olhavam para aquelas pessoas e viam Cristo nelas. Então, o Espírito revela Cristo em nossas vidas, na vida dos cristãos. O mundo não pode receber nem ver o Espírito de Deus. Não pode, Jesus deixou bem claro. Mas pode ver suas obras ao observar a vida dos cristãos fiéis. Está vendo a importância do seu testemunho? Está vendo a responsabilidade que você tem como cristão? O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas pode ver a obra dele em sua vida, no seu comportamento. Quando você dá testemunho, mau testemunho, levando o nome cristão, você causa escândalo. E Jesus diz, é inevitável que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. O Espírito Santo convence o pecador do juízo. Nós não podemos, vamos dizer assim, do juízo. Que juízo é esse que o Espírito Santo convence os pecadores? Jesus está se referindo aqui ao seu julgamento de Satanás, executado por sua morte na cruz. Satanás é o príncipe deste mundo, mas é um príncipe derrotado, que já foi julgado, o veredito já foi declarado, e agora o que resta ocorrer é a execução da sentença. Essa sentença será executada quando? No dia em que Cristo voltar. E essa sentença também, será executada sobre todos aqueles que escolheram a incredulidade, escolheram não dar bom testemunho cristão nessa vida. Irão para o mesmo lugar, destinado para Satanás, para passar toda a eternidade de condenação e sofrimento. Ora, quando um pecador é verdadeiramente convencido de seu pecado, seus olhos se abrem para a insensatez e a perversidade de sua incredulidade. Quando a pessoa realmente é convencida, ela vê o quão ela é insensata, se envolvendo com coisas que não deve, insistindo em coisas que não deve. Ela vê a perversidade do coração dela, que deliberadamente desobedece a Deus, questiona Deus. Então, quando ela realmente é convencida do pecado, percebe que não está à altura da retidão de Cristo e que está sob condenação, pois pertence ao mundo e ao diabo. Ela passa a ter essa consciência quando ela realmente é convencida de seus pecados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Veja Efésios 2, versículo 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando ela é convencida do pecado, sai aquela incredulidade, aquela insensatez. Então ela entende essa realidade, que estava morta em suas ofensas e pecados a Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E agora, infelizmente, esse espírito do diabo mundano opera em muitos que, conhecendo a palavra, desobedecem a palavra e pecam deliberadamente. São tidos também como filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos. Será que é vontade do Espírito Santo que você fume e contamine seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Será que é vontade do Espírito Santo que você faça uso de bebida alcoólica, sabendo você que o álcool destrói o corpo, corrói o corpo de dentro para fora? Será que isso é vontade do Espírito Santo? Será que não é vontade do Espírito Santo que você seja purificado dessas coisas, que você cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que você não trabalhe para destruí-lo, pois a Bíblia fala que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que é o corpo, Deus o destruirá no último dia, Deus lançará a alma no inferno. Você ainda não entendeu que essas coisas, esses vícios, prejudicam o corpo, que é templo do Espírito Santo, contamina, o mata aos poucos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E a única pessoa que pode salvar dessa situação trágica é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é possível haver conversão sem que o pecador seja convencido de suas transgressões. Seja convencido de suas transgressões, não é verdade? Quanto tempo vai levar para você ser convencido que certas práticas ainda que você pratica, né? Que é fruto do desejo da sua carne, não do Espírito Santo, que é necessidade da sua carne. Quanto tempo você vai levar para ser convencido que isso vai destruir você, vai destruir no último dia? Não é possível haver conversão sem que o pecador seja convencido de suas transgressões, e esse convencimento, filho, só é possível quando o Espírito de Deus usa a palavra e o testemunho do cristão, que é filho de Deus. Tudo está pronto, tudo foi feito para que pudéssemos ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com Deus, e no final alcançarmos a salvação eterna. Deus abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.